Escuta melhor agora? Sim, muito melhor. Então tá bom. Então, eu Gracias. queria agradecer primeiro à colega por ter me cedido a vez. Felizmente, o Congresso houve uma certa sobreposição de exposições e o meu acabou coincidindo no mesmo dia. Então, tem que sair correndo para pegar o metrô e chegar na UNAM. Bom, então, sem alongar demais, o meu trabalho ele faz parte da minha tese de doutorado. Eu sou sociólogo, mas agora estou vinculado a um programa de economia política da Universidade Federal do ABC Paulista, no estado de São Paulo, no Brasil. E como proposta, eu tenho trabalhado aquilo que eu tenho defendido como as novas relações turísticas no século XXI. Então, eu não vou apresentar a minha tese, mas uma proposta que eu apresentei de acordo com o chamado do Congresso, né, para pensar os novos desafios da sociologia em tempos de crise e reformulação. Então, apenas para situar, o objetivo geral da minha tese é justamente desenvolver uma análise crítica, né, e reflexiva daquilo que são as novas relações de dados no campo do turismo e, para isso, identificar o espaço que as plataformas e a economia digital vêm desempenhando na reconfiguração das relações de poder, dominação, trabalho e não trabalho no turismo contemporâneo. Então, dentro da chave de abordagem do meu trabalho, venho pensando a continuidade dos colonialismos dentro da chave de modernidade e colonialidade e pensando a atividade, o fenômeno e a estrutura do turismo dentro do paradigma ou da teoria da dependência tecnológica e informacional. Então, ela envolve a análise dos usos sociais da cultura, né, do ponto de vista econômico, no contexto do século XXI, e pensar justamente o impacto da economia política dos dados digitais nas relações turísticas. Então, só para situar, o turismo encarado como um fenômeno social concreto que se relaciona ao fazer cotidiano de comunidades, populações e também os campos sociais na América Latina, vem sofrendo uma transformação à medida que a economia dos dados digitais se expande sobre o território latino-americano. Então, é preciso pensar o turismo como situado dentro de relações estruturais, que são, ao mesmo tempo, simbólicas e materiais, como as colegas que me antecederam mais ou menos situaram e apontaram, e pensar também como o turismo contemporâneo ele expressa formas de dominação e hierarquização dos mercados, principalmente quando eles são tratados apenas pelo enfoque cultural e simbólico, né? Então, nesse sentido, é necessário pensar o turismo como uma prática institucionalizada, de várias formas, do campo burocrático e também no campo do saber, do conhecimento, enquanto uma técnica que se relaciona com o mundo econômico e está norteada ou constituída por configurações sobre o que é o mundo social. Então, o marco analítico do meu trabalho é justamente pensar no como as relações turísticas tradicionais são transformadas nisso que vem sendo denominado como era digital. Então, é interessante pensar que não vivemos apenas uma mudança de tempos e crises, mas sim que a era digital ou que a economia digital vem se impondo como uma nova era, uma nova fase de acumulação no sistema econômico internacional ou mundializado, como trabalhamos no meu programa de doutorado. Então, o turismo, pensado no marco do colonialismo, ele se vincula a isso que nós estamos chamando, ou que vem sendo trabalhado como extrativismo de dados. Então, nesse sentido, é que eu proponho pensar de maneira crítica e reflexiva quais são as transformações e os impactos produzidos pela expansão da economia digital na realidade de cidades ou localidades, comunidades também poderia ser, turísticas da América Latina no século XXI. O marco teórico que eu venho trabalhando são autores que não necessariamente estão vinculados ao turismo, alguns sim, no próximo slide eu vou tratar de alguns que falam do turismo, mas são autores que vêm pensando como a expansão da economia digital sobre diferentes setores da sociedade vem alterando ou transformando a realidade social, econômica e política de forma estrutural e, consequentemente, alterando o fenômeno do turismo. Então, o Peter McLaren, que é um
sociólogo estadunidense, ele se orienta pelas teses ou pela teoria da pedagogia da libertação, ou pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, e ele vai falar justamente de uma colonização high-tech, um momento em que as tecnologias, as TICs e os dados também, por consequente, vão reconfigurando as formas de dominação e subalternização mediante a expansão desse mercado ligado aos dados digitais. Maurício Trachtenberg é um sociólogo brasileiro, pouco trabalhado, mas ele tem uma proposta teórica em que ele vai definir a planificação, o planejamento econômico, setorial, urbano, a administração e também a burocracia como ideologia. E como ideologia que se coloca à frente no campo econômico, burocrático, institucional, no campo acadêmico, ele pode, se não analisado de forma reflexiva ou construído de forma adequada, se reproduzir como o colonialismo foi em suas fases e agora chegando no colonialismo de dados. Coudry e Hepp são dois autores, talvez esteja errada a pronúncia, mas eles são sociólogos cujas as teorias vêm da Europa, mas eles vêm trabalhando uma perspectiva da dataficação econômica e como o mundo das representações, mediante ao uso das tecnologias, das plataformas, está produzindo um processo de dataficação do mundo social. Então, o mundo que nós mediamos pelas TICs ou pelas plataformas se vinculam a essa lógica de dataficação, onde tudo pode se transformar em dados acumuláveis em favor de outros ou de outras. Então, Mejias e Coudry são os autores, um deles é até mexicano, são autores que vêm desenvolvendo o conceito de colonialismo e pensando a dependência econômica no contexto da dataficação. Paula Ricaurte é uma mexicana também que ela vem trabalhando a questão da epistemologia dos dados e que isso impõe novas necessidades e demandas ao campo da sociologia e não só, mas como todas as ciências sociais, como, enfim, uma necessidade de reatualizar o pensamento crítico e decolonial ou anticolonialista, como prefiro dizer. Então, é nesse sentido que eu venho desenvolvendo a minha pesquisa, justamente de pensar como a economia digital impõe novos desafios ao campo da sociologia e como isso refaz a necessidade de redesenhar ou redefinir o compromisso social do pesquisador e das pesquisadoras com relação à construção do objeto de estudo do turismo no século XXI. Então, o marco teórico mais vinculado ao campo do turismo, às relações turísticas, vamos dizer assim, partem do sociólogo uruguaio, Faleiro, que ele vai justamente trabalhar a noção de turismo e dependência na América Latina. Gudinas é um autor que eu tenho trabalhado recentemente, porque ele justamente vai tratar o turismo como uma atividade extrativista. Então, e não só como uma atividade extrativista, mas também como uma atividade que está vinculada aos diferentes tipos de extrativismo. Judson é um autor latino-americanista, mas situado nos Estados Unidos, e que vai falar do utilitarismo da cultura no século XXI, a conveniência da cultura, né? E Antunes o Ricardo Antunes, um sociólogo brasileiro que há muito tempo vem trabalhando com a dimensão do trabalho e vem reforçando como as plataformas agravam os processos de precarização do trabalho. Então, é nesse sentido que, junto com o Postman, eu venho pensando a nova divisão internacional do trabalho e como a expansão de uma sociedade de serviço na América Latina reforça a condição subalterna do mercado que historicamente teve voltado ao modelo extrativista exportador e que o turismo se associa a isso e é condicionado, vamos dizer dessa forma, a ser mais uma atividade extrativista. Então, dentro dessa perspectiva é que eu e minha companheira estamos desenvolvendo o conceito de extrativismo high-tech, um extrativismo que congrega as diferentes formas de extração econômica e expropriação dos recursos, mas baseado em tecnologias de alta capacidade, não sei, me escapa o termo agora.
Então, eu não vou me aprofundar nessa concepção que nós estamos defendendo, esse conceito de extrativismo high-tech, mas é só para pensar e sinalizar a expansão do acúmulo de dados de informação através das TICs da plataforma sobre os recursos naturais, também sobre o espaço turístico, no caso, e também o trabalho e o não trabalho. Então, a gente tem que pensar o trabalho propriamente aplicado ao turismo e o espaço do ócio ou do lazer, como costuma ser definido. Ele vem impondo uma nova carga de expropriação e dominação. Então, a economia digital, ela vem sendo, nós encaramos ela como uma forma de expansão capitalista no século XXI e essa nova fronteira que se põe adiante. Então, o extrativismo high-tech é justamente essa intersecção entre o extrativismo dos recursos naturais, a superexploração do trabalho, para pensar numa chave da dependência desde o marxismo, e como os dados atuando sobre esses espaços, ele vai agravar ainda mais, talvez levando a uma hiperexploração, ou aquilo que nós estamos chamando de extrativismo high-tech. Então, a hipótese que eu venho trabalhando é justamente isso, de que a expansão da economia digital agrava as relações de dependência e subordinação do mercado cultural e turístico na América Latina e no Caribe, e que ele, consequentemente, reproduz esse modelo extrativista exportador ao se associar a uma nova forma de expropriação colonialista no século XXI, ou seja, a expropriação de informação através dos dados digitais. Então, ele reforça o turismo, passa a, como já talvez antes, reforça os padrões de colonialidade, do ser, do poder, do conhecimento, através dessas relações de subalternização e aquilo que eu venho tratando ou utilizando alguns autores para definir como comodificação da cultura e do patrimônio. Então, a colega falou, de alguma forma, em pensar em certas, uma perspectiva histórica do turismo de larga duração. Então, diferente da tradição cepalina, que vai falar de ciclos de acumulação, ou ciclos econômicos, eu venho trabalhando na perspectiva das ondas de acumulação e expansão do capitalismo. Então, nesse sentido, é que o capitalismo colonial foi aquele que precisamente converteu ou reconverteu o significado na natureza em favor da expropriação e acumulação nos centros, né, na Europa, no caso. O capitalismo industrial como reforço da alienação do trabalho e como expropriação também da capacidade produtiva que estava antes vinculada ao trabalho do trabalhador, e como na América Latina isso vai gerar aquilo que os teóricos marxistas da dependência vão chamar de superexploração do trabalho. E no capitalismo de terceira onda, ou na fase de mercadorização do mundo social, ou que, chamando de era do capitalismo digital datificado, ele se expande justamente para as dimensões da cultura, das subjetividades, do cotidiano, como formas renovadas de capital ou de recursos que servem à expropriação. Então, dentro desse quadrante geral e dentro dessa perspectiva, eu venho pensando como surgem novos desafios para a sociologia, para as ciências sociais, que se propõem a atuar de maneira crítica e reflexiva em torno do uso conveniente da cultura através do turismo no século XXI. Então, eu vejo que é necessário que a gente reatualize o pensamento crítico para pensar justamente os efeitos da dataficação do mundo social, do trabalho e do não trabalho, para a reprodução e reprodução das novas relações turísticas na América Latina. Então, por novas relações turísticas, são as relações tradicionais do turismo, mas que agora são mediadas pelo uso de dados digitais e plataformas. Então, é nesse sentido que eu venho pensando em como atualizar a crítica latino-americana da economia política do turismo, desde o marco da dependência, enfim, do colonialismo, colonialidade e modernidade, enfim, se apropriar de todo escopo e marcos teóricos desenvolvidos na região para favorecer uma análise crítica sobre o turismo. Então, dentro desse quadrante é importante que sejamos capazes de desenvolver novos pressupostos teóricos e analíticos sobre as relações de dados, né?
as relações sociais e econômicas sob as condições de dataficação e como a aplicação e o uso de plataformas e dados digitais associado à sociabilidade, o consumo e a logística em contextos de turistificação agravam as relações de dependência, subalternização, exploração e expropriação na América Latina. Então é importante também dizer que aqui o trabalho ele tem uma certa perspectiva de buscar a totalidade para não trabalhar de forma distinta o turismo de cidades, de comunidades rurais ou de diferentes localidades cuja a especificidade é dinâmica e intercambiante, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que eu venho pensando em como constituir uma sociologia, né, junto de uma economia política, ou se é que essas coisas estão separadas ou não, como um lugar teórico, prático, ligado ao combate à expansão do novo discurso gerencial e à colonialidade dos dados digitais vinculados às TICs. Então, é nesse sentido que devemos redefinir o turismo no marco da estrutura, que envolve o novo colonialismo contemporâneo e o extrativismo de dados. Então, enfim, o meu trabalho, ele resumidamente traz esse esforço. Espero que os colegas não tenham podido apreciar o meu português talvez um pouco acelerado e que seja possível realizar algum debate e questionamento sobre aquilo que é ou não possível de pensar dentro dessa ideia, dessa hipótese que eu venho instrumentalizando e manejando das novas relações turísticas e seus impactos na América Latina do século XXI. Muito obrigado a todos e todas. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, podríamos decirle a Luisa Fernanda que si puede compartir su ponencia. Sí, claro, ya voy. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Delgado, yo soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y ahorita hago parte del programa de maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología en el Colegio de México. El tema que estoy trabajando para mi tesis de maestría y que pues, de eso se trata mi ponencia el día de hoy es sobre turismo sexual en mi ciudad natal, que es Medellín.